Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Giovanni Carvalho, eu vou apresentar o nosso projeto sobre introdução às engenharias, né? Engenharia de gestão. E a gente vai apresentar um tópico, uma metodologia, acredito que não seja de conhecimento de todos, que é o Lean Six Sigma. Fez parte desse nosso projeto, né? A Giovana, eu, o Giovanni, a Ingrid, a Isabela e também a Patrícia. Alguns tópicos, os tópicos, né, que serão abordados aqui nesse projeto vão ser um pouco da introdução e objetivo, né, dessa metodologia Lean Six Sigma. Vamos detalhar, né, em algumas etapas como que é essa metodologia do Lean Six Sigma. Vamos também demonstrar as aplicações, principalmente nas empresas no Brasil e no mundo. E por fim, fazer uma conclusão e análise crítica sobre o que a gente encontrou durante essas pesquisas para realizar esse trabalho. Bom, para iniciar, aquela pergunta, né, o que é Lean Six Sigma? Bom, ela é uma metodologia, né, realizada por uma união, uma fusão de 2 outras metodologias, criadas, né, difundidas nos anos 80, né. Ela é uma metodologia com abordagem de gestão das organizações e empresas que trabalham com ela, e conta com um foco na qualidade e performance produtiva dos sistemas operacionais. É uma considerado funcional e bastante eficaz, né, e a fusão aí da Lean Manufacturing e do Six Sigma, vem de um contexto de competitividade, né, no mercado, que exige das organizações bastante produtividade, redução de custos e também qualidade nos produtos e serviços prestados. Para entender melhor, né, o Lean Six Sigma, a gente precisa dividir, realmente essas 2 outras metodologias que fazem parte dela, que é o Lean Manufacturing e o Six Sigma. Então eu vou apresentar um pouquinho de cada para vocês, começando pelo Lean Manufacturing, né. É uma metodologia, vocês vão ouvir bastante a palavra metodologia, né, que foi originada no sistema Toyota, né, na produção da Toyota, na década de 80. Ela conta com um foco no fluxo de processo e, por conta disso, conta com 2 pontos centrais, né. Remover as atividades que não agregam valor e adicionar valor na produção, tanto quanto possível, né, com menos mão de obra, menos equipamentos, em um tempo menor, né, em locais estratégicos para atender a produção e também a questão de logística de entrega para o cliente. Então, ele enfatiza a redução do desperdício para reduzir custos. E esses principais desperdícios para a filosofia, Lean, seria, né, e os 5 princípios aí, né, seria o processamento excessivo, que é o retrabalho, né, no caso, a produção excessiva, quando são produzidos mais itens do que o mercado demanda, gerando um estoque excessivo que aumenta as chances de defeito nos produtos. Também a questão de transporte, o transporte dispensável, né, faz com que reduza o transporte dispensável de pessoas, materiais e informações. Considera também movimentação desnecessária, que seria o tempo gasto com movimentos que não agregam valor e prejudica a produtividade. E defeitos que geram retrabalho e insatisfação nos clientes. E acredito que o principal seria a espera, né, gera oportunidades não aproveitadas de elevar a produtividade dentro da empresa. Então, como a gente pode ver, abrange praticamente todos os aspectos de uma operação industrial, né, que serão produtos, a inicialização do produto, né, que você pega com o fornecedor, a fabricação, a organização, recursos, serviços e também impacta na rede de fornecedores, né. Então o processo tem foco total no cliente e na sua satisfação.
por ele ser um sistema de gestão ágil e capaz de se adaptar rapidamente a todas as mudanças no meio ambiente. Portanto, o Lean Manufacturing ele integra os setores e suas respectivas atividades em um único segmento de gestão, né? Ou seja, ele erradica atividades, ele suprime, ou seja, ele diminui custos e permite adequações nos processos e operações daquela empresa, daquela organização, e traz valor ao cliente, gerando lucratividade, tanto para ele, para o cliente, né? Ele, eu digo cliente, quanto para a empresa, tornando a empresa mais competitiva no mercado. Bom, além do Lean Manufacturing, existe a outra metodologia que seria o Six Sigma. Pode parecer bem parecido, porém existem alguns pontos, né, diferentes que a gente vai fazer um comparativo já já. Bom, o Six Sigma, ele tem uma origem, na Motorola, também na década de 80, e o principal foco é nas melhorias operacionais. Eh, então ele foca em ampliar os lucros, aperfeiçoar a eficácia e eficiência de operações. Então ele tem como princípio o cliente e como objetivo alcançar melhores resultados em um ciclo de melhoria contínua. Então não é só aplicar e deixar daquele jeito aplicado, é sempre ter um ciclo de melhoria contínua, sempre reanalisando os processos, o fluxo, né. E ele abrange desde os erros de processos até a satisfação do cliente nos processos e resultados. E seu foco também é aprimorar operações. Isso porque ele visa, reduzir o desvio padrão da produção, tornando os processos mais homogêneos, o que reduz a chance de ocorrerem defeitos, o que consequentemente aumenta a satisfação dos clientes. Ele conta com 5 fases, né, que seria esse DMAIC, que o D ele representa, definição do projeto de melhoria, o M seria a medição do processo, o A seria a análise do processo e de implantação da melhoria do processo, e o C de controle, né, controle desse novo processo. Então ele tem o princípio o cliente e o objetivo melhores resultados para aquele cliente. Com isso, a gente consegue fazer uma análise de de comparação, entre o Lean Manufacturing e o Six Sigma, ou seja, daí que vem, né, dentro dessas diferenças, que vem o Lean Six Sigma, ou seja, a união dessas diferenças tornam uma metodologia, mais eficaz e melhor, mais completa, né. Então, os elementos, né, qual que seria a visão, a diferença na visão? No Lean seria a melhoria da cadeia de valor e no Six Sigma seria a melhoria de produtos e processos. Eh, ou seja, o Six Sigma ele preocupa-se em remover atividades que não agregam valor, identificando e quantificando os problemas relacionados à variação de processo. O Lean Manufacturing ele busca maximizar o desempenho produtivo, criando ambiente para melhorar o fluxo e eliminando desperdícios. Então, a abordagem seria a redução do desperdício no Lean e a redução de defeitos no Six Sigma. Como objetivo, no Lean seria diminuir valor não agregado e no Six seria diminuir variabilidade. Indicador seria eficiência e eficácia, e a metodologia seria, como eu já citei os 5 princípios do Lean, seria valor, fluxo contínuo, produção puxada e melhoria contínua daquele ciclo de processo. E no Six Sigma seria o DMAIC aí que eu apresentei em cima. Aqui a gente tem um gráfico, né, 2 gráficos para a gente poder analisar essas informações que eu incluí aí em cima e que eu apresentei antes, né, tornar o processo eficaz, reduzir a variabilidade, reduzir os efeitos, e tornar o processo eficiente, reduzir os desperdícios e aumentar a velocidade na produção. Então, com isso a gente tem
o objetivo, né, que a gente deu uma introdução, e agora a gente traz qual seriam os objetivos total do Lean Six Sigma. Com essa união, seria o aumento da qualidade dos processos, a redução de custos, a garantia da satisfação do cliente, ou seja, essa redução de custo e garantia da satisfação do cliente pode ser diretamente proporcional, né, com a união do Lean e do Six Sigma, e gerar, sendo que gerar produtos e serviços de alto nível a preços competitivos, alcançando um excelente nível de desempenho e eliminando qualquer perda possível na produção. Com isso, garantindo, né, a organização, aquela empresa, atingir as propostas que eles estabeleceram e trazer também não somente com ganhos na lucratividade, porque esse ganho pode ser momentâneo, mas você pode trazer a fidelização do cliente e na continuidade do processos, né, cada vez mais eficazes, ou seja, você tendo maior tempo hábil para produzir mais, para ter mais produto e com a fidelidade desses novos clientes, né. Então, juntando o Lean Manufacturing e o Six Sigma, nós temos o Lean Six Sigma. E a gente vai apresentar um pouco dessa metodologia que é realizada por 7 ferramentas, né, e a gente vai apresentar um pouquinho. O primeira ferramenta seriam os 5 porquês, acho que essa parte deve ser um pouco mais conhecida pelo pessoal, que é uma ferramenta usada para determinar a causa raiz dos problemas dentro da sua empresa, dentro da organização, por meio de 5 questionamentos de porquê, sempre referentes à resposta anterior. Então, você tem aqui: "Por que o atendente X não conseguiu cadastrar produtos Y?". E aí você tem uma resposta e vai gerando sempre outra pergunta a partir dessa resposta, para você até você encontrar a causa raiz dos problemas, né, daquele problema encontrado. Segunda ferramenta aí seria o diagrama de Pareto, né, que permite identificar 20% das fontes que causam 80% dos problemas em seus processos. Então, aqui o eixo Y representa a frequência de defeitos, enquanto o eixo X representa os grupos de variáveis, né, dentro dos processos. Mais um item é o FMEA, né, que tem o objetivo de melhorar a qualidade dos processos, detectando e corrigindo problemas antes que eles ocorram. Ou seja, você encontra a falha, o modo que ocorreu essa falha, também o efeito dessa falha dentro do seu processo, que você consegue ter uma análise total dessa falha e dos efeitos e o modo para gerar uma solução, né. Com assim, você gera uma melhoria de qualidade, né, aplicando em projetos novos de melhoria. Eh, Próximo a gente tem o Kaizen, né, que é uma ferramenta que garante que desperdícios serão gradualmente reduzidos, através de aplicação de melhorias por meio de estratégias ligadas ao ciclo PDCA. Seria planejar, executar, controlar e agir, né, conforme essa imagenzinha que a gente colocou. Esse também acredito que seja um item de bastante conhecimento, acho que de mais fácil, né, conhecimento, que o sistema 5S, que é um método de organização do ambiente de trabalho, eh, que elimina o desperdício produzido por por más condições de trabalho e ferramentas em más condições. Né, ou seja, organizado, a questão de ter sempre o ambiente organizado, a distribuição de ferramentas organizadas, os processos serem organizados, né. Então seria o primeiro, né, seria o SERI, que seria o senso de utilização, o SEITOM, que seria o senso de organização, o SEISOU, que seria o senso de limpeza,
o Seiketsu, que seria o senso de saúde e higiene, e o Shitsuki, que seria o senso de autodisciplina, né. Então seriam esses os 5 S de organização do ambiente de trabalho. O próxima ferramenta utilizada no Lean Six Sigma é a análise de regressão, né. A análise de regressão, acredito que, ó, também vocês conhecem, é uma relação matemática, né, usada para definir essa relação entre uma variável de saída y, né, qualquer, e qualquer número de variáveis de entrada, sendo uma, 2, 3 e assim vai, que ajudam por meio de um gráfico visualizar padrões ou desvios, né, de padrões desejados no fluxo de trabalho. A partir desses resultados, né, gerados nesse gráfico, melhorias podem ser traçadas e os processos serem otimizados. E por último, e não menos importante, é o Pokayoke, né, que significa prova de erros. É um processo pelo qual os funcionários trabalham para identificar e eliminar as causas de erros humanos em todos os processos de fabricação e produção. Ou seja, aqui a gente tem uma imagem, né, de uma aplicação do Poka-Yoke, que seria uma esteira, né, alimentada por um humano, né, não tem um alimentador automático, então tem sempre uma pessoa colocando essas peças dentro de uma esteira, que vai chegar para o próximo processo dentro dessa fabricação. Porém, aqui a gente pode identificar que tem um erro, né, de colocação aí, que a pessoa que está alimentando a esteira fez, e como que vai eliminar que essa peça chegue lá no final, né. E o pessoal utilizou uma ferramenta simples, que seria um molde, né, que as peças sempre têm que poder conseguir passar por dentro, e quando essa peça que está invertida vai bater aqui, ela não vai conseguir passar no molde, o molde cria uma inclinação, e ela acaba indo para o descarte ou para poder reintroduzir ela no processo, né. Tem uma metodologia, né, que, eu conheci, que foi dentro de uma empresa de pasta de dente, né, que estava tendo muitas percas, porque as caixas das pastas de dente, elas estavam indo para o fim da produção e distribuídas, ou seja, criando insatisfação para o cliente e perca de resultados, né, porque você acaba perdendo a fidelização, como a gente citou antigamente. E engenheiros, eles tentavam, descobrir como solucionar esse problema, né, com sensores e mais afins. E um funcionário veio e simplesmente colocou um ventilador do lado da linha, né, e a caixa que estivesse vazia ia cair para fora, da linha de produção, né, e as que estivessem com a pasta dentro iam continuar e seriam entregues normalmente. Isso é uma adaptação técnica, porém que se aplica nessa Poka-Yoke, né. Bom, a gente vai falar um pouco da aplicação no Brasil e no mundo, e para isso a gente precisa, dividir novamente o Lean Six Sigma, né, para poder explicar da onde originou realmente, como eu citei no começo, e quais são as empresas principalmente, e questões de valores, né, a gente vai trazer um pouco de valores aqui, de que é o principal, né, ou seja, a redução de custos, para poder desmistificar um pouquinho. Bom, como já citado, a empresa pioneira do Six Sigma foi a Motorola, na década de 80, quando os profissionais da empresa iniciaram uma série de estudos sobre os conceitos estabelecidos por Deming sobre a variabilidade dos processos de produção, tendo como objetivo melhorar o desempenho por meio da análise de tais variações. E condicionou uma série de aplicações, né, a partir disso em todo o mundo. E após a divulgação dos ganhos obtidos pela Motorola, outras empresas adotaram o Six Sigma, né, como a ABB, a IBM, a General Electric, a Texas Instruments e a Kodak.
que adotaram aí em torno também, algumas na década de 80, outros na década de 90. Contudo, o caso de maior notoriedade, né, maior conhecimento de resultados na aplicação dessa metodologia foi da General Electric, né, que está aqui no centro, que adotou o programa na década de 90 e conseguiu um considerável crescimento na margem de lucro operacional da empresa, né, conquistando a posição de uma das corporações mais bem-sucedidas nos Estados Unidos, registrando em 3 anos uma economia de mais de 1,5 bilhão, né, em percas dentro do processo de produção e fabricação e de relacionamento com o cliente, né. Não está aqui no slide, porém, no Brasil, a metodologia Six Sigma, ela se disseminou a partir de 1997, quando o grupo Brasmotor, a empresa responsável também por alguns processos da Volkswagen, introduziu o programa em suas atividades e apurou que em 1999 obteve ganhos em torno de 20 milhões. E quando divulgou isso, desde então, né, a utilização da metodologia tem sido cada vez mais relevante, já que sua aplicação, como já citado, oferece às empresas resultados e também benefícios. Eh, Segundo o levantamento em 2004, o programa Six Sigma ele está difundido em muitas brasileiras, né, hoje em dia, né, em 2004, né, tais como a Brahma, a Votorantim, a GE ainda, a Maxion, o grupo Gerdau, a Nokia, a Tupi, a Fiat e também entre outras, né. Referente ao Lean Manufacturing, a empresa pioneira, né, ela foi o Lean Manufacturing ele pode ser também conhecido como o sistema de produção Toyota, pois ela surgiu na Toyota no Japão, né, também em um contexto de crise pós Segunda Guerra Mundial, e é um modelo de gestão que foca na criação de fluxo, como já citado, de produção limpa, né. Então, aqui no Brasil, o sistema ele pode ser encontrado nas principais empresas de mercado, né, como a Nike, a Intel, a Ford, a Kimberly-Clark, a Caterpillar, eh, e nessas empresas há constantes treinamentos acerca do Lean Manufacturing, já que é fundamental ensinar gestores a respeito das metodologias e os sistemas de gestão que podem ser utilizados para otimizar esses processos, né. No mundo também, né, aqui essas empresas não são só dentro do Brasil, mas também dentro do mundo, e além da vantagem competitiva que as empresas têm no mercado com a aplicação do Lean Manufacturing, a aplicação e o treinamento ajudam a empresa a focar mais na demanda, né, no cliente, na qualidade e na geração de valores, priorizando as necessidades do seu consumidor, né. Então, com a união do Lean Manufacturing e do Six Sigma, a partir dos anos 80, consultores treinados em ambas as técnicas perceberam a sinergia, né, como mostrado no comparativo e no explicativo de cada um, e começaram a pressionar por essa combinação das 2 diferentes ferramentas, né, que seria o focado na melhoria da qualidade e focado na remoção de resíduos. E assim, se originou o Lean Six Sigma e hoje é bastante aplicado dentro dessas empresas apresentadas e no mundo afora. Bom, pessoal, espero que tenha conseguido passar um pouco, né, desse processo, desse estudo que a gente fez, né. É um contexto, é uma metodologia muito complexa, de muitas variáveis dentro delas, porque, como a gente pode ver aqui na conclusão, a metodologia, né,
ela está diretamente ligada à prevenção de contratempos e organização. Por isso, quando aplicada de forma eficaz, ela pode contribuir na redução de custos e também na variabilidade das operações e processos, ou seja, contendo adição de valor e uma nova percepção do produto ou processo ao cliente final, né. Então esse é um pouco dos pontos positivos, né, a gente é uma prevenção, a gente consegue, pra quem trabalha com manutenção, sabe que uma manutenção preventiva ela é muito mais eficaz e muito mais econômica do que uma manutenção corretiva. Então, vamos dizer que o Lean Six Sigma, na minha visão, tá, seria uma manutenção preventiva na gestão, eh, ao invés de precisar fazer uma correção na gestão, né. Preventivo é sempre precaver e poder aplicar o melhor. Há alguns possíveis pontos negativos, né, de que a racionalidade e objetividade, da aplicação são fundamentais para um projeto de melhoria, mas também não são suficientes para assegurar o sucesso do desenvolvimento da implantação, né, do Lean Six Sigma. Então, pode ser uma possível ponto negativo aí, um possível ponto negativo na implementação desse processo. Por quê? Porque a metodologia ela é adaptável, mas ela exige uma análise por quê? Ela exige uma análise específica para cada contexto e se compensa, se ela é viável financeiramente, tecnicamente, para poder implementar dentro da empresa, né. Então, querendo ou não, ela gera um custo inicial, porque ela requer a realização de pesquisas em contextos diversos e análise de fatores contingenciais dentro da empresa que ela vai ser aplicada, né. Então, aqui é uma análise nossa, né, sobre o Lean Six Sigma. Espero ter trazido um pouco de informação, talvez tenha sido muita coisa em pouco tempo, porém espero ter gerado pelo menos um ponto de interrogação a quem tem o interesse de procurar um pouco mais, estudar e aplicar, né. E gostaria de agradecer a todos. Aqui tem um pouco que vai estar também anexado nosso slide, vai ter a nossa bibliografia, tem bastante arquivo, bastante, artigo e e algumas pesquisas que a gente e algumas notícias também que a gente conferiu para poder fazer esse trabalho, tá bom? Obrigado a todos e se cuidem.